No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vida da mulher no casamento, a carreira e os filhos. Como que isso pode ser coordenado e se é possível dar conta de todas essas tarefas que parecem bem infindáveis para uma relação de casal ter um casamento aí então forte e feliz de verdade. Você quer ter um casamento forte e feliz de verdade? Então hoje o nosso assunto é nesse viés. Como que a mulher pode hoje dar conta de tudo isso, né? Casa, carreira, casamento, né? Cônjuge aí, filhos. Gente, é possível tudo isso? Então tem o olhar do homem e o olhar da mulher sobre o mesmo assunto. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então vamos primeiro pensar assim, ó. Mulher, uma coisa a gente precisa entender, e eu sei que você vai compreender aqui junto comigo, porque eu também vivo isso aí. Quando a gente começa a juntar, né, a nossa vida com o companheiro que a gente escolheu e decidiu aí ter uma união juntos, a gente começa a perceber que são vários afazeres aí. E lá por um tanto do caminho tem uma hora que às vezes ambos cansam de algumas questões, no sentido, é muita coisa. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem mais informação e atividades do que os nossos pais tinham num ano inteiro. Os nossos avós, então, nem falam. Informação e notícia a gente recebe em um dia o que eles recebiam antes em um ano. Então, o volume da nossa vida tá muito acelerado. E às vezes, quando a gente não para um pouquinho para prestar atenção no que está acontecendo com a nossa vida ou dentro da nossa casa, a gente vai parar de curtir os bons momentos. E uma coisa, eu quero que você já anote aí para guardar bem isso aqui no seu coração e deixar muito fixo aí. A carreira vai passar, o tempo vai passar, as coisas vão e vêm, mas a única coisa que vai ficar é as questões dos registros na memória das pessoas que a gente ama. Então, o que você curtiu e o que você deixou de fazer? Se a gente não prestar atenção naquilo que a gente quer e viver esses momentos intensamente, a gente vai perder que num piscar de olhos a vida passa por entre os nossos dedos e quando a gente vê, já foi. Quando a gente vê, o filho já cresceu, quando vê, o casamento terminou, quando vê, você envelheceu, quando você percebe, tá no final da vida e aí não dá mais tempo. É um assunto polêmico esse, Elisete, duro de estar falando? Sim, eu sei que é, mas é algo para despertar a gente nessa geração, nesse momento, que quando você encontra alguém, verifica, se não é assim aí na sua casa, na sua rede de relacionamentos, quando você para um pouquinho e você conversa ou encontra alguém e você diz, e aí, como você tá? E a pessoa diz, ai, corrido. Essa é a frase célebre de todos os dias que eu escuto aqui. A primeira coisa que eu pergunto, e aí, como você tá? Ai, corrida. Ai, corrida. Ai, sabe? Como você está? Será que você já parou para se perguntar como você está? Como as pessoas da sua casa estão? Como foi o dia delas? Cada coisa vai passar na sua vida como um sopro de vida. Mas se você não elencar quais são as prioridades que você vai aproveitar com todas as suas forças, vai passar e você não vai ter curtido. A minha filha mais nova tem 10 anos, vai fazer 11 esse ano, e todas as noites eu ainda deito um pouquinho do lado dela, porque ela também gosta, ela quer, e aí eu deito um pouquinho do lado dela, só para ela dar um cheirinho, rola para lá, rola para cá, me abraça,
daqui a pouco ela dorme, ou às vezes ela nem dorme mesmo e eu digo, agora a mãe vai pra cama da mãe. E ela fica no quartinho dela e ela dorme, mas é só pra ter uma companhia um pouquinho, pra dar um cheirinho de mãe e depois eu vou pra minha cama. E aí outro dia o meu marido até questionou, mas já não tá grande demais pra ficar ainda indo na cama dela e precisa disso ainda? E aí eu respondi pra ele, amor, daqui a pouco ela não vai mais querer tanto assim a nossa presença ou tanto assim a nossa companhia. Então, enquanto ainda dá tempo de curtir, bora curtir. Daqui a pouco isso vai passar, não é? E aí vai entrar numa outra fase de vida, num outro ciclo de vida. E aí, será que a gente aproveitou de verdade? Será que a gente curtiu de verdade? E às vezes as pessoas dizem assim, Elisete, mas eu não tô conseguindo dar conta. É muito trabalho, é as coisas de casa, às vezes os filhos pequenos, as crianças, a escola, o casamento. A gente precisa ter um tempo para cada coisa. E você vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo? Não, mas você vai poder olhar para as prioridades da sua vida. Algumas são momentâneas. A fase da infância, principalmente, ela passa muito rápido. 3 anos, eles já estão se virando bem sozinho a partir dos 3 anos. 4, a coisa começa a relaxar ainda mais. 5, você já está muito mais livre. Então, é algo que passa rápido. E todo o resto do tempo, os nossos filhos serão adultos. É só essa fase que a gente vai ter para curtir. Então, a gente precisa olhar o que são as nossas prioridades. Às vezes, o teu amadurecer, né, o teu olhar, o teu sentimento até muda com a maturidade, com as experiências. E aí, lá no seu relacionamento de casal, você vai poder olhar isso junto com o seu companheiro. Ah, Elisete, mas às vezes a gente tem dificuldade na relação, às vezes a gente tem desentendimentos, eu sei. Isso é muito do nosso dia a dia. Por isso é importante você entender as prioridades da sua casa, as prioridades do que vai realmente ficar na nossa vida, sabe? Quando a gente olha para o casamento e a gente vê o casamento muito volátil, se não der certo a gente separa, é óbvio que se não der certo separa, mas se você casar com essa intenção de separar, é isso que vai acontecer. Então, eu gostaria de perguntar assim para você, qual a intenção que você casou? Você casou para permanecer ou você casou para separar, né? Então, quando os desafios, os problemas surgem no dia a dia, é você que vai definir o que você quer. Se você quer resolver esse problema, resolver o desafio que apareceu, ou se você quer dizer, eu não quero esse problema aí e eu sigo o meu caminho e você vai seguir sozinha. E eu sei que os desafios da vida são muitos e que às vezes bate e é dolorido mesmo. Mas às vezes as dores nos amadurecem, nos deixa mais fortes. Eu digo assim que às vezes até mais cascuda, né? Que a gente precisa ter essa docilidade da mulher. Porém, algumas coisas trabalham no nosso coração, alguns desafios precisam nos trazer o aprendizado que a gente precisa tirar disso para a gente não ficar numa dor sem propósito, para a gente migrar aí para um aprendizado, né? Então, quando, né, voltando aí pro nosso assunto, que é a carreira, o trabalho, a família, o marido, os filhos, o que eu faço com tudo isso? E se a gente dá conta, às vezes a gente não dá conta, as tarefas são infindáveis. Uma vida bem real, nossa, é a questão de, às vezes, algumas coisas ficarem em pausa pra gente dar conta de outras. Se às vezes o marido tá com algo importante para vocês dois olharem juntos, vocês vão dar uma pausinha e vocês vão olhar para isso juntos, né? Então outras coisas vão ficar um pouquinho mais em stand-by
mais pausadas, para você olhar para aquele desafio que você está vivendo com seu companheiro, ou ele com você, vocês dois juntos vão dar uma pausa aí e olhar para essa situação. Para quê? Para resolver, porque a gente, né, só os adultos, eu digo que só os adultos resolvem problemas. As crianças fogem dos problemas ou delegam eles para alguém resolver. Quando você sabe que tem alguém que vai lá contar para a mãe o problema que está passando e agora o que eu faço? Ou joga para outra pessoa, ou culpa outra pessoa, a culpa é sua. A culpa é sua, porque fez isso, porque não aconteceu aquilo. Será que a culpa é de um dentro do casamento? Ou será que nós dois temos parcelas sobre aquilo que aconteceu, né? Então sim, cada um de nós tem uma parcela, uns mais, outros um pouco menos, mas temos parcelas de contribuição sobre aquilo que aconteceu. E quando a gente está numa postura bem adulta, a gente resolve trabalhar nessa situação de resolver e não procurar culpados. A criança procura um culpado, o adulto resolve o problema. Então é sobre isso que às vezes a gente precisa despertar. Como é aí no seu casamento? Você está mais procurando solução ou culpados? Ou talvez você pare e diz assim, tá bom, isso aconteceu, como nós dois juntos vamos resolver isso, sabe? Então esse é um bom caminho para a gente trilhar. A gente vai conseguir dar conta de todas as coisas, de todas as atividades? Não. No tempo que estamos vivendo hoje, com tanta coisa para fazer, com tantas atividades, às vezes a gente vai dar uma pausa em uma e focar na outra. Dá para pausar a nossa vida ou a nossa família? Não. Só porque em algum momento você às vezes vai dedicar mais aqui na família e vai acelerar um pouquinho, talvez a sua carreira, o seu trabalho, não sei, o projeto, ou às vezes você está cuidando um pouco mais aí da sua saúde, então algumas coisas aqui, talvez o trabalho, a carreira, a maternidade, vão caminhar, mas um pouco menos acelerada, sabe? Então a gente precisa entender esses tempos na nossa vida. Uma pessoa perguntou, Rosete, tá tudo muito misturado, é muito trabalho, é muita demanda da casa, né, da filha que é pequena, das questões, e também tem o marido que quase não tô arranjando tempo para ele. Então a gente precisa, né, ligar o nosso sinal de alerta aqui, porque a gente precisa ver o que pode ir um pouquinho mais devagar, para que a gente não deixe o nosso bem mais precioso escorrer entre os nossos dedos. Será que a gente quer perder um casamento, a família, destruir por causa de algo que pode ser desacelerado um pouquinho? Ou eu posso ressignificar e construir outro melhor, sabe? Então essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Outra coisa que a gente precisa entender, e anota isso aí, que é um dos casos que acontece muito dentro dos casamentos e que isso às vezes acaba afastando o casal e acaba esfriando a relação desse casal, é quando chega a divisão das tarefas ou mesmo a responsabilidade com os filhos. Então o casal às vezes acaba esfriando um pouco e se distanciando. Isso não pode acontecer. Para os filhos, nós pais, né? O homem e a mulher são a árvore, a grande árvore dessa família. Foi vocês dois que geraram vida para essa criança. Então, eles são os frutos dessa árvore. E essa ordem não pode ser invertida, jamais. Então, vocês dois são a grande árvore desse filho ou a filha aí, né? Que nasceu. Então, quem manda, quem dá estrutura, quem dá direção, quem governa essa casa é vocês dois. Claro que a criança precisa de amor, carinho, direção, cuidados, porém,
É vocês que fazem isso acontecer e não quando a criança chora, então os pais ficam com medo do choro da criança e aí faz todas as vontades da criança. Não é assim. Criança precisa de direção. Está escrito lá na Bíblia que os pais precisam educar os seus filhos e corrigi-los eles dentro daquilo que é a maturidade deles. Então, a cada nível de maturidade, a gente vai precisar encaminhar e dar essa direção para os filhos, e isso não pode se perder. Então, hoje, tenho visto nos relacionamentos e nos atendimentos algumas dessas coisas acontecendo. Parece que, às vezes, os pais têm medo dos filhos, e aí não os corrige, e aí deixa eles fazer o que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Isso na vida adulta vai trazer problema para a criança, vai trazer problema para esse filho, vai crescer um filho sem limites e sem direção, e isso vai ficar muito dolorido para ambos, para os pais que vão assistir as consequências e para os filhos que vão viver essa consequência. Eu já recebi aqui filhos dizendo assim: Elisete, eu agradeço a correção dos meus pais quando eu precisei, porque se não fosse eles, eu não teria tomado um bom caminho. Se não fosse essa correção, eu não teria entendido hoje determinadas coisas na minha vida. Então, a direção para uma vida de princípios para o adulto é a correção também na infância. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, pais, vocês são a grande árvore dos seus filhos. Então, vocês vêm primeiro, os filhos depois. Então, essa ordem jamais pode ser invertida, tá certo? Sabendo que a gente não tem todas as coisas linear certinho, porque quando a nossa vida estiver muito linear, toma cuidado e presta atenção, porque talvez a gente não esteja mais vivo, não é? Então, sim, a nossa vida tem altos e baixos, como aí nas batidas do nosso coração. Então, quando tem altos e baixos, sim, estamos vivos. A gente pode corrigir aí. Então, fica a dica: corrija os seus filhos, corrija a sua relação de casal com amor, com carinho, busquem conhecimentos, busque por direção naquilo que vocês não sabem. Sim, nós não sabemos de tudo e a gente pode pedir orientação. Assim como a gente se prepara para o mercado de trabalho e a gente vai buscar por aperfeiçoamento, a gente pode buscar por aperfeiçoamento no casal, quando está com dificuldade, ou aperfeiçoamento aí dentro da educação dos filhos, quando alguma coisa a gente não está sabendo colocar bem certinho nos trilhos, tá certo? Então, a gente vai colocar isso em prática, vai lá, experimenta na sua vida e depois você me conta, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até mais!